Para que a semente possa germinar, algumas condições têm que ser obedecidas. Algumas condições, moçada, serão chamadas de condições intrínsecas, condições internas, e elas são inerentes à semente, elas dependem da própria semente. Vitalidade, quer dizer, moçada, que o embrião deve estar vivo. Se você, por exemplo, vai lá e aquece a semente, o calor pode matar o embrião e a germinação não mais vai ocorrer. Integridade, ela tem que estar inteira nesse caso, no sentido de que ela tem que ter todos os constituintes intactos. Ou seja, embrião, endosperma e aí vai. Gente, ela tem que ter maturidade. Ou seja, o embrião tem que estar num determinado estágio do desenvolvimento onde ele é capaz de sair da semente. Que nem num bebê, tem determinado momento lá do desenvolvimento do bebê que ele não está pronto para viver sem a mãe. Então ele tem que crescer até um certo ponto para ser capaz de sobreviver sem a mãe e só então o nascimento vai acontecer. Então, de maneira semelhante, o embrião da planta tem que estar maduro, adequadamente desenvolvido para poder exatamente sobreviver sem a ajuda da semente. Só que, além dessas condições intrínsecas que dependem da própria semente, nós temos algumas condições extrínsecas, sendo que essas condições extrínsecas são condições ambientais, são condições do meio. Você vai precisar, número 1, de água, número 2, de oxigênio e número 3, de temperaturas adequadas para que a semente ela possa germinar. Porque, Landim, água, oxigênio e temperaturas adequadas, aí tem a ver com o processo de germinação. Todo o processo de germinação, moçada, ele começa com a entrada de água na semente, um processo conhecido com o nome de embebição. Aliás, um clássico, né? Todo mundo, quando era pivete, né, fez aquela clássica experiência de colocar sementezinha de feijão em algodãozinho molhado para ver lá a semente germinando, né? Todo mundo fez isso lá quando era criança. E você tem que colocar em algodão molhado. O que tem que ser algodão molhado? Algodão molhado para exatamente ter água, entra água na semente em embebição. No que entra água na semente, a semente incha. No que a semente incha, vai haver ruptura do tegumento, ou tegumentos, né, da casquinha da semente. E uma vez que você tem a ruptura do tegumento, dos tegumentos da casquinha da semente, nós vamos ter a entrada de oxigênio, a entrada de ar. Esse oxigênio, moçada, ele é necessário, porque o oxigênio, então, ativa o metabolismo do embrião. Então, o embrião que estava com o metabolismo muito baixo, porque não tinha oxigênio para ele respirar, ele agora, moçada, com oxigênio, o metabolismo dele vai promover a respiração aeróbica, o metabolismo dele aumenta, e uma vez que o oxigênio ativa o metabolismo do embrião, o embrião, então, começa a crescer e começa a produzir uma série de hormônios vegetais. Dentre esses hormônios, falaremos sobre hormônios vegetais com mais carinho no futuro. Nós temos hormônios como, por exemplo, lá, auxinas, hormônios como giberelinas, cada nome mais sensual que o outro, hormônios como citocininas, eles agem diretamente estimulando o crescimento do embrião, promovendo divisão celular, promovendo alongamento das células do embrião. Auxinas, giberelinas, citocininas fazem então o embrião crescer. Tem um hormônio, moçada, chamado de etileno, onde esse hormônio etileno, ele vai lá e estimula a quebra das reservas nutritivas da semente como fonte de energia para a respiração aeróbica poder trabalhar. A quebra das reservas nutritivas como fonte de energia. Quem são essas reservas nutritivas do ponto de vista molecular? Do ponto de vista
de substâncias químicas. É o caso, por exemplo, de óleos, né? Que são extremamente energéticos. Só que a matéria-prima para a respiração aeróbica funcionar é açúcar. De maneira que, nesse caso, você tem lá uma organelazinha chamada de glioxissomo, tipicamente encontrada em plantas, abundante na semente. E os glioxissomos, então, eles vão converter óleos de reserva em carboidratos, em açúcares, que serão usados como fonte de energia exatamente no processo de respiração aeróbica. Por isso, né, gente, você vai precisar de oxigênio, né, para você fazer respiração aeróbica. Eu sei que planta faz fotossíntese, mas caramba, gente, semente está se desenvolvendo debaixo do chão. Como a semente está se desenvolvendo debaixo do chão, não tem luz, não tem fotossíntese. Então, ela tem que obter energia através de respiração aeróbica. Para isso, ela precisa de oxigênio. Beleza, oxigênio. Para isso, ela precisa de carboidratos. O etileno vai quebrar, né, as fontes de energia, né, vai pegar, por exemplo, fazer o glioxissoma, transformar óleos em açúcares, carboidratos complexos em carboidratos simples, fonte de energia para exatamente o embrião crescer. Para o embrião poder fazer divisão celular, para o embrião poder fazer elongação, né, aumento do volume das células, para que nesse caso ele pode crescer. E aí, uma vez que ele cresce, ele vai acabar nascendo. E exatamente a germinação, ela completa. A propósito, né? Estava comentando então quais são os requisitos, as condições para que você possa ter o embrião se desenvolvendo, para que você possa ter a germinação. A água, exatamente para que haja a imbebição. O oxigênio, exatamente para que haja a respiração aeróbica. E Landim, temperaturas adequadas? Aí é química, né, gente? Se for frio demais, velocidade das reações químicas muito baixa, metabolismo lento, o embrião não desenvolve. Se for quente demais, desnatura as enzimas, o embrião não desenvolve. Então, temperaturas adequadas, nem muito frio, para não diminuir muito o metabolismo do embrião, nem muito quente, para não desnaturar as enzimas, nesse caso. Estava comentando que quando a gente era pivete, né? Clássica experiência de colocar o feijão em algodão molhado. Então, coloque em algodão molhado, embebição, a semente incha, rompe tegumento, entra oxigênio, ativa o metabolismo do embrião para produzir hormônios, para ele poder crescer, para ele poder degradar as reservas nutritivas. Vem cá, por que dá certo colocar o feijão em algodão molhado? Mas se você colocar o feijão dentro de um copo d'água, ele já não se desenvolve. Se você vai lá e coloca o feijão em algodão molhado, beleza. Mas o feijão dentro do copo d'água não vai se desenvolver. Ora, por quê? Porque quando eu coloco o feijão no algodão molhado, tá lá o algodãozinho molhado, o feijão em cima, tem a água que eu preciso, tem o oxigênio que eu preciso. Se, entretanto, eu coloco o feijão no copo d'água, água tem, né? Lembra, entretanto, que o oxigênio é praticamente insolúvel em água, então não terá oxigênio para poder se desenvolver. O que quer dizer que se você coloca o feijão no algodão molhado, dá certo. Mas o feijão no copo d'água, sem oxigênio, ele morre asfixiado, ele morre afogado. Uma coisa interessante para se notar é que no processo de germinação não precisa de solo. Pode notar que não precisa de solo. Você precisa de água, oxigênio, temperaturas legais, mas solo não precisa. Tanto não precisa de solo que se desenvolve no algodão molhado, consegue se desenvolver. Né? Tem uma questão muito bacana aí, né, que vocês vão dar uma olhada nas questões dessa aula, né, contando a história de um cara que ele estava com suspeita de câncer, né, fez lá os exames, parecia um câncer no pulmão. Quando ele foi abrir, não era um câncer, era um pé de ervilha crescendo dentro do pulmão do maluco. O cara conseguiu uma façanha de, ao invés de ele engolir a ervilha, ele aspirou a ervilha. E a ervilha foi bater no pulmão dele. E o resultado, moçada, que no que a ervilha foi bater no pulmão dele, a ervilha foi lá e germinou. Golandim, dá para germinar no pulmão? Ora, no pulmão tem água,
no pulmão tem oxigênio, no pulmão tem temperaturas legais. Gente, moçada, germina. Germina de boas. Né? Nesse caso não precisa de terra, não precisa de solo. No pulmão tem água, tem oxigênio, temperaturas legais. O pezinho de lá, ervilha, começou a se desenvolver. Né? Com mais ou menos 1 centímetro e uns quebrados, o pezinho de ervilha ele morreu. Em outras palavras, não se preocupe que se você acidentalmente aspirar uma ervilha, não vai crescer um pé de ervilha até sair pelo seu nariz. E a dúvida é essa. Conseguiu germinar, conseguiu nascer. Por que não tem perigo do pé de ervilha continuar crescendo pelo seu pulmão até sair pelo seu nariz? Por que não tem perigo? Porque, gente, tem água, oxigênio, tem lá temperaturas legais, mas tem que ter a quantidade de nutrientes dentro lá da semente de ervilha. E aí, moçada, ele consome lá os nutrientes. Quando os nutrientes acabam, como é que a planta teria que se virar? Pela fotossíntese. A planta teria que se virar através de fotossíntese. Né? Uma vez que acaba essas reservas nutritivas, a semente já germinou, a plantinha saiu do chão, pegou luz e a fotossíntese começa. Mas dentro do pulmão não tem luz, né? Como dentro do pulmão não tem luz, o pé de ervilha cresce até 1 centímetro e uns quebrados, acabam as reservas nutritivas da semente. Não tem luz para fotossíntese, sem nutrição, e o que acontece é que o pezinho de ervilha ele vai acabar morrendo. Então você talvez já tenha escutado várias histórias, né? De pessoas, por exemplo, lá, que nasce planta dentro da orelha, dentro do nariz. Criança é ótimo, né? Criança enfia lá a semente em tudo quanto é buraco e nasce mesmo. Se você tiver água, oxigênio, temperaturas legais, desenvolve, mas é limitado. Porque quando acabar a reserva nutritiva, que a planta precisaria fazer fotossíntese, se não tem luz, nem tem a reserva da semente, nem tem luz para fazer a fotossíntese, o embrião acaba morrendo. Agora, cuidado. Se você engole a semente, estava comendo a laranja, engoli a semente de laranja. Estava comendo a uva, engoli a semente de uva. Meu Deus, vai nascer um pé de laranja, um pé de uva dentro de mim. Não vai. Dentro, moçada, do estômago, HCl, ácido clorídrico, vai matar lá todo mundo. No pulmão é diferente, né? Nasce, mas não tem como continuar se desenvolvendo. Não vai sair o pé de laranja pelo seu nariz, não vai sair o pé de uva lá pelo seu nariz, nesse caso. Eu estou comentando sobre condições para a semente germinar. Você tem lá que eu posso classificar sementes em sementes quiescentes, que belo nome, hein? E sementes dormentes. Qual é, moçadinha, a diferença entre sementes quiescentes e sementes dormentes? Semente quiescente, pessoas, ela vai exigir condições mínimas para germinar. Quando eu falo que ela exige condições mínimas para germinar, o que é um mínimo para germinação? Se tiver oxigênio, se tiver água, se tiver temperaturas legais, a semente germina. Nesse caso, moçada, não vai precisar de mais nada além disso. Entretanto, algumas sementes são dormentes. Sementes dormentes, elas exigem condições especiais. Além das condições mínimas, ou seja, as mínimas não são dispensadas, tu continua precisando de oxigênio, água e temperaturas legais, só que além disso eu preciso de condições especiais para poder germinar. Basicamente, moçada, a semente dormente tem alguma frescura que ela precisa de alguma condição especial para poder, nesse caso, moçada, quebrar a dormência e ela se desenvolver. Um exemplo, gente, pega lá semente de maçã. Você vai lá, pega uma semente de maçã, planta no quintal da sua casa. Não vai nascer um pé de maçã. Não vai nascer um pé de maçã. Por quê? Porque maçã é planta de clima temperado. E maçã, ela morre de medo de nascer no meio do inverno. Porque no clima temperado, o inverno é muito frio. Se a plantinha de maçã nascer no meio do inverno, está tudo congelado. Água congelada, a plantinha vai morrer, não vai conseguir sobreviver ao inverno. Para garantir que ela não vai nascer no meio do inverno, ela tem um truque. Ela só nasce depois de passar por um período de frio. Então não interessa, moçada, o momento que você jogou a semente de maçã no chão.
ela fica esperando um período de frio. Quando tem esse período de frio, a semente sabe, inverno. Terminou o período de frio, ela pensa, opa, acabou o inverno, primavera. Eu tenho primavera, verão e outono para poder crescer, para quando chegar no inverno do próximo ano, eu já ser uma planta grande e já conseguir sobreviver aos rigores do inverno. O que eu quero dizer é que mesmo que você dê oxigênio, água e temperaturas legais, semente de maçã, ela não germina não. O que é que eu preciso para quebrar a dormência dela? Qual é a condição especial? Um período de frio. Esse período de frio, na natureza que vai ao inverno, então ela espera o período de frio, espera o inverno. Terminou o período de frio, terminou o inverno, na cabeça dela, primavera, hora de germinar, para exatamente crescer até o próximo inverno e sobreviver até o próximo inverno. Quer plantar a maçã na sua casa? Engane a semente. Antes de você plantar no quintal, você guarda a semente de maçã no congelador durante alguns dias. Enquanto a semente de maçã estiver no congelador, a semente pensa, eita, que inverno violento. Tirou a semente de maçã do congelador, ela pensa, opa, acabou o inverno, primavera, está na hora de nascer. E nessa hora, moçada, ela vai acabar se desenvolvendo. Quer dizer que no caso da maçã, ela somente germina após passar por um período de frio. Esse período de frio na natureza exatamente equivale ao inverno. A grande vantagem de ela somente germinar depois de passar por um período de frio, depois de passar pelo inverno, exatamente, ela somente germina na primavera para garantir, moçada, que ela vai ter tempo de crescer até o inverno do próximo ano. A maioria das sementes de plantas aqui de caatinga, elas só vão germinar depois de serem lavadas em água corrente. O que tem a ver lavadas em água corrente? Água corrente quer dizer chuva. Se a água está parada, a semente pensa, pô, essa água está parada, ela é água empoçada, deve estar no final do período de chuvas, já vem a seca e eu vou morrer na seca. Não vou germinar agora não, eu vou esperar. Quando tiver água corrente, a água corrente ela sabe que a chuva está caindo no chão e passeando, chuva caindo no chão e passeando. Com a água corrente ela pensa, opa, água corrente. Começou o período de chuvas, então eu vou ter os 4 meses de período de chuva da caatinga para poder germinar, crescer e suportar a seca que vai vir. Ou seja, semente lá de planta de caatinga, não adianta dar oxigênio, água e temperaturas legais para poder quebrar a dormência, a condição especial, água corrente, chuva, para exatamente garantir que ela só vai germinar no começo do período de chuvas, para garantir que ela não vai germinar na seca, onde provavelmente ela iria morrer. Eu estava comentando que para a semente germinar, ela precisa de água, oxigênio e temperaturas legais. Entretanto, algumas sementes, além disso, também vão precisar de luz para germinar. Ou seja, além de água, oxigênio e temperaturas legais, elas vão precisar de luz. Daí, nesse aspecto, 3 tipos de semente. Semente ela pode ser fotoblástica positiva, foto quer dizer luz positiva com, essa aqui, ela só germina se você tiver luz. O resultado, que ela só se desenvolve em solos rasos, ou seja, na superfície do solo, bem na superfície do solo, para poder pegar um pouquinho de luz. Você tem, moçada, sementes fotoblásticas negativas, luz negativa 100, que essas aqui somente vão germinar se você não tiver luz. Então elas só se desenvolvem em solos profundos. Se você coloca ela em solo raso, na superfície do solo, próximo da luz, ela não desenvolve. Tem que colocar em solos mais profundos, onde lá no fundão a luz não chega, sem luz, aí ela germina. E você tem as sementes fotoblásticas neutras. E claro que você já pegou o espírito da coisa, né? Se a positiva só germina com luz, a negativa só germina sem luz, a neutra, tanto faz como tanto fez, elas germinam com luz ou sem luz, tanto faz,
como tanto fez, tanto em solos rasos como em solos profundos.